Portanto, ide a pregar esse evangelho a toda criatura. Aqueles que crer e for batizados serão salvos. Aqueles que não crer será condenado, já está condenado. Você vai conhecer agora um homem que, apesar de ter perdido a sua visão, nunca perdeu a sua fé, a sua alegria e a sua motivação de viver. Um mineiro que rodou o Brasil todo com seus caminhões, que tem história para contar. Ele não vem aqui pedir o seu dinheiro, ele vem aqui pedir um pouquinho só da sua atenção. Um mineiro que jogou bola com o Rei Pelé. Olha só que privilégio. O Brasil vai conhecer agora um pouquinho da história de gente como eu e você, simples, humilde, mas vencedora. Com vocês, Senhor Vivaldo. Qual a sua idade, senhor Vivaldo? 85 anos. 85 anos, né? E o senhor Vivaldo, ele tem aí problemas, né, com a visão. Ele não enxerga isso, senhor Vivaldo, né? Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. O senhor Vivaldo é um homem que já batalhou demais na vida, é um trabalhador. E por isso eu trago ele aqui como exemplo de motivação, porque muitas pessoas às vezes dá um tropeção e já xinga a Deus, já não quer mais servir a Deus, né? E são pessoas, às vezes, que têm saúde, têm dinheiro, mas acha que a vida não vale nada, não vale a pena. Tantas pessoas tentando se matar, né? E nós temos aqui um exemplo de pessoa, um exemplo de homem e alguém que luta pela vida. A sua família é de onde que é, seu Vivaldo? Qual é? Família, natural de onde? Minha família é natural de Piratininga. Eu casei em Piratininga. Em Piratininga, então tá certo. Eu fui criado em Lucianópolis. Tá, então vamos fazer o seguinte, ó. O senhor nasceu em Lucianópolis. Lucianópolis é São Paulo, é isso? Não foi nascido, mas foi criado lá em Lucianópolis. Mas o senhor nasceu em que cidade? Eu nasci em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, é isso? Minas Gerais. Minas Gerais. Então o senhor é mineiro. Sou mineiro. Uai, senhor. Meu pai veio de lá pra cá. Eu nasci na vinda. O senhor gosta? O senhor come queijo, rapadura? Poxa, queijo, rapadura. É bom demais, né? Minha comida é espetacular. Aí meu padrasto era administrador de uma fazenda, largou a administração. Aí eu vim para Duartina. Duartina tinha parente morando em Bauru. A gente já veio para Bauru, já vim em Bauru, na casa da minha madrinha. E depois dali, antes eu jogava bola. O senhor jogava futebol, mas em que time que o senhor... Eu cheguei a jogar bola com Pelé. Com Pelé? Olha com só, Pelé. Hein? Olha só que honra, hein? Tinha 14 anos. Olha só, que maravilha. Eu ia passear, eu ia na casa da minha madrinha e nós jogava bola lá, no campo do Fortaleza. Nesse tempo o Pelé era de Bauru ainda? Era de Bauru. O pai dele trabalhava no Sambra. Olha só que maravilha. O pai dele trabalhava no Sambra. E ele vinha jogar bola, não sei o que ele... Isso, o time lá do Sambra, ele vinha jogar com nós no campo do Fortaleza. Aquele campinho que tem atrás da IT. Tá certo. Olha, nesse tempo que eu fui para a fazenda, porque a minha mãe e a minha madrinha não deixou eu prosseguir na carreira de futebol. Uhum. Você tá querendo ser vagabundo? Correta de bola? E não sei o que tem. E não sei o que tem. E fez eu ir embora pro sítio. Pra Fazenda Recreio. Meu padrasto pegou ele fiscal na Fazenda Recreio. Certo. E eu fui morar na Fazenda Recreio. Né? Lá eu comecei a jogar. Lá tinha um timão na Fazenda Recreio. Nesse tempo. Eu comecei a jogar lá. Tinha uns caras de nome lá, um jogador de nome, um Sérgio lá, uma turminha lá de nome. Certo. E eu comecei a jogar bola junto com eles. Né? E eu jogava muito bem, né? Então lá eu comecei a jogar bola junto com eles e trabalhar lá na fazenda. Né? Eu trabalhando lá na fazenda. Então o momento mais emocionante da sua vida foi esse período que, para o senhor,
foi emocionante, né? Foi Que foi emocionante. jogar bola, foi Jogar conhecer bola. na época o Pelé e, né? Mas aí o senhor prosseguiu a sua vida, aí o senhor começou a trabalhar de quê? De motorista, é isso? Não. Aí de lá, eles queriam que eu fosse o Pelé, queria que eu fosse junto com eles lá pro campo do. Como é que é? Não, não. Era um outro campo que ele foi. Era um time que ele foi, acho que. Não sei se era Max, não sei se é um time. Certo. Então, ele foi para um time, para depois que ele foi para o Santos. Depois daquele time que ele foi para o Santos. América. Aham. Ele foi para o América. Depois do América que ele foi para o Santos. Certo. O Santos comprou ele. Aí ele foi para o Santos. Mas eu queria estar na carreira junto com ele. Que nós jogávamos ali no campo do Fortaleza. Dali, o campo do Fortaleza, eles começaram a construir ali, acabou o campo. Nós começamos a jogar lá no BAC. Lá em cima, no campo do BAC. Né? Começamos a jogar lá em cima e de lá de cima. Aí o Pelé partiu para lá, outros companheiros foram para outro lugar. Né? E minha madrinha fez eu ir embora para fazer da recreio com a minha mãe. Né? E daí eu fui ficando para lá, aprendi a mexer com máquina, né? Trabalhar com máquina, com trator, daqui, dali. Né? Era uma fazenda muito grande, uma fazenda de café, muito grande. E eu fui trabalhando. Certo. Lá depois que a gente veio para Piratininga. Certo. Né? Aí eu conheci meu pai, que meu pai era apartado da minha mãe. Meu pai apartou da minha mãe quando eu era criança. Né? De fato, quando eu fui para Lucianópolis, eu era desse tamanho. Assim. Aí o senhor conheceu seu pai, que então era separado separado da minha mãe. Da sua mãe. E aí como que foi esse encontro entre o senhor e seu pai? Entre eu e meu pai. Mas isso aí eu já era madurão já. Sim, mas o senhor teve que esse encontro. Já, meu padrasto tinha saído. Qual foi a reação dele? Qual foi a reação do seu pai ao te conhecer? Ele ficou muito contente. Ele ficou muito contente. Que história, hein? Mas, bom, nesse tempo de vida que o senhor tem aí, o senhor morou muito em sítio, né? O senhor morou muito em sítio, muito na área rural. O senhor se tornou caminhoneiro, é isso? Motorista, né? Caminhoneiro. Isso. E o senhor foi motorista de várias empresas, tudo, né? Foi. Como que foi sua trajetória como motorista? Como que o senhor começou a dirigir? E conta um pouquinho sua história como motorista. Como motorista... Dá uma resumida pra gente, né? Como motorista, depois que eu casei, que eu morei em Duartina, eu morei o primeiro ano de casado, eu morei em Duartina. Eu aprendi a trabalhar com máquina lá em Duartina. E de lá eu vim para Bauru, né? De Duartina vim para Piratininga, minha sogra morava em Piratininga. E aí daí eu experimentei. O padrinho da minha mulher tinha um caminhão. Ele falou, você gostaria de dirigir caminhão? Você dirige bem trator, você gostaria de dirigir caminhão? Eu falei, eu gostaria. E ele me ensinou. Peguei o caminhão dele, gostei, né? E aí não parou mais. E sabe o que nós comíamos de mistura? Meu cunhado morava com nós, que quando a minha sogra morreu, ele tinha 6 anos. Tá certo. Ô, senhor Ivaldo, aí o senhor, e nessa época, então, após o seu casamento, que o senhor começou a trabalhar de motorista. Exatamente. Qual era o nome da sua esposa? Eva. Dona Eva, o senhor viúvo dela, então, né, no caso. Aí depois o senhor teve, então, essa profissão de motorista. Isso. Aí o senhor foi até que idade? De motorista, aí eu fui até... Olha, fui 27 anos de motorista. Então, o senhor se aposentou como motorista ou por causa da visão? Não, por causa da visão. Senhor Ivaldo, é o seguinte, o senhor, então o senhor ficou 27 anos de motorista, o senhor parou por causa da visão. E como qual é o problema da sua visão? O que causou a sua perda de visão? Glaucoma. E glaucoma, tá? Mas o que causou esse glaucoma? O médico te falou alguma coisa pro senhor? Algum alimento, alguma coisa? Como que é a sua alimentação no dia a dia? Como que é a sua alimentação? Como que é a sua alimentação? A alimentação é boa, Então, mas boa como? Estava bem. Tá. Mas o senhor consome muito carboidrato, muito refrigerante. O que o médico falou para o senhor? O que foi a causa desse glaucoma? Não, glaucoma de família. De família. É genética então. Genética. A minha tia já era cega, de glaucoma. Tá. Então veio de família. Vem de família.
Uhum. Mesmo com esse problema da visão, o senhor continuou trabalhando aí por muito Continuei, tempo. trabalhei por muito Tá, tempo. aí para resumir aqui o assunto, seu Vivaldo, Hum. qual foi assim a chave mesmo de tudo, do senhor parar de tudo parar mesmo? Certo. na Rondão, né? Já de Bauru ali. Uhum. Aí eu peguei ali, carreguei ali 15 mil quilos de cimento para levar lá em Promissão. Estão construindo um frigorífico lá na entrada de Promissão. Eu ia descarregar esse cimento lá. Uhum. Então eu fui já tarde, saí daí 2 horas. Tinha que chegar lá antes das 5, com 15 mil quilos. Aí naqueles decidão eu dava um tapa na banguela Já era. e deixava. Teve aquela descida de Lins, não sei se você conhece. Uma descidona em Lins, que tem uns 3 quilômetros de descida lá, Uhum. né, no asfalto. Eu sei que quando eu dei um tapa na banguela, puxei a 130, quando deu 130 eu dei um tapa na banguela, no câmbio. Eu escutei uma buzininha para Uhum. eu olhei, era o guarda. E aí, quando o senhor notou que estava com problema na visão, assim que o senhor parou de vez, foi ali. Foi dali. Foi através disso aí. Dali que E foi. aí o guarda percebeu que o senhor estava... Aí eu dei sinal para ele, né? Ah, E ele tocou na frente e me chamou. ah. Eu falei, o caminhão já está correndo mesmo. Mas o deixa guarda andar. achou que o senhor estava... viu que o senhor estava em alta velocidade, Ele alguma viu coisa? que eu estava em alta velocidade, Ah, tá. mas ele me chamou. Sim. Né? Não tinha jeito de eu segurar mais. Aham. Então eu fui. Aí chegou em Promissão, eu entrei, cheguei junto, 5 horas, cheguei em ponto. Aham. Tá? Descarreguei o caminhão e depois eu falei, eu vou em Promissão jantar. Uhum. Né? Que dali em Promissão tinha 4 quilômetros. Falei, vou em Promissão jantar. Aí eu fui em Promissão, jantei, recebi ali tudo. Fui em Promissão jantar. A hora que eu acabei de jantar, que eu saí, era umas 9 horas da noite. Que eu saí na pista, eu manjei a pista e já não enxerguei a pista. Olha só. Eu já só enxerguei a faixa amarela. Mesmo assim, eu vim com a faixa amarela. No primeiro restaurante que teve na beira da estrada, eu parei. Comprei um farol de milha. O guarda falou, o senhor vai colocar farol de milha? Eu falei, vou. O caminhão está com farol fraco. Ele falou, não está fraco não. A vista do senhor é que está fraca. Quando o senhor virou aí, o senhor cegou todo mundo aí. Ah, tá. Eu falei, vixe. Esse mesmo já tinha comprado. Com certeza. Coloquei ali e saí. Saí na estrada, não melhorou nada. Uhum. Pela faixa amarela eu vim. 100, 120, 130 e lá vai. Vim lá ficando pau. Pela faixa amarela. Então ali o senhor guiou o caminhão pelo instinto de caminhoneiro mesmo, de motorista, porque na verdade você não estava enxergando nada. Eu não estava enxergando nada, só estava enxergando a faixa amarela. Uhum. Se eu visse algum buraco ali, eu... Meu Deus do céu. Então, quanto risco, né, senhor correu, né? Vim bater em Bauru. Cheguei em Bauru. No outro dia eu fui na casa do meu colega. Falei, olha, sinto muito, mas não vai dar. Aí o senhor treinou o caminhão, o senhor o senhor tem uma outra doença assim, sem ser o glaucoma? Tem chaga, tem doença de O senhor chaga. tem as chagas, né? Eu vim do Paraná. Aham. Nesse tempo todo de vida aí, o senhor já viu alguma assombração assim, um exemplo, um lobisomem? Não, E o senhor morou em sítio, né? O senhor morou em mato, né? Andou muito no escuro, né? Andei muito no escuro. Nunca viu nada assim, né? Roçando pasto. Meia-noite eu estava na invernada, roçando pasto. Aham. Meia-noite, velho. Tá certo. O que eu vi muito foi cobra. Como que aconteceu a sua conversão? Como que o senhor chegou a se converter? Qual que foi a sua história na vida cristã? Foi assim. A minha filha mais velha estava grávida dessa neta minha, da primeira filha dela. Ela estava grávida e ela tinha problema. Ela tomava coisa tomava Gardenal, ela tinha convulsão. Uhum. Né? E deu convulsão. E ela foi parar lá no base, né? Uhum. E os médicos disseram que mandou chamar nós de noite, mandou a ambulância lá em casa, chamar nós de noite. E ela estava passando muito mal. Falou, talvez ela não aguenta a noite. Aí eu vim lá, estive lá, estive até 4 horas da manhã, mas eu tinha que trabalhar na Serraria Brasil. E justamente eu tinha que fazer uma entrega no Redentor, no outro dia cedo. Então,
A minha mulher trabalhava na Embratel. Veja bem. Minha mulher trabalhava na Embratel e ela veio para servir café de manhã cedo. E ela chegou chorando, sabe? E o chefe dela, os dois chefes dela eram pastor. Era pastor da missão. Então, ela foi servir um café para ele. Aí o pastor Neri falou para ela, dona Eva, o que aconteceu com a senhora? A senhora está chorando, dona Eva? O que aconteceu? Ela falou, olha, minha filha, os médicos desenganou. Minha filha está lá na UTI. Os médicos desenganou, talvez ela não passe o dia hoje. Ele falou, dona Eva, não precisa falar mais nada, não fala mais nada. Ele só baixou a cabeça e virou daqui, virou dali. Falou, dona Eva, deixa essa bandeja aí, vai trocar sua roupa e vai lá no hospital que sua filha está saindo da UTI agora. Eu digo você, olha, me arrepia tudo, viu? Me arrepia tudo quando eu falo isso. Com que fé que falou esse homem? A fé que falou esse homem. Que bênção, né? Que bênção. Que fé que ele tinha. Falou, sua filha está saindo agora da UTI. Aí, minha mulher pegou e foi. E na hora que ela foi, ela chegou lá no hospital, chegou junto comigo. Eu parei o caminhão lá na porta, na Monsenhor Claro, na subida ali. Eu parei o caminhão e desci para ir lá visitar ela, para lá ver ela. E a minha mulher tinha chegado ali, a pior do ônibus ali foi. Aí, nós se encontramos ali na entrada ali. Eu falei, você vai lá visitar? Ela falou, vou. Ela falou, aí ela me contou. Que ela falou lá, o patrão dela tinha falado isso. Ela contou um testemunho para o senhor, na verdade, ela né? Contou para mim. Aí eu escutei aquilo lá. Como se diz, eu escutei para escutar, né? Porque, né? Eu falei, caramba, né? Tá passando mal aí, né? Mas na hora que nós foi entrar, que tinha uma porta de vidro, antes da UTI tinha uma porta de vidro, tá? O guarda falou, olha, vocês esperam um pouquinho aqui, ó. Acaba de entrar, espera um pouquinho aqui. Naquela hora, então eu falei, o Deus do seu patrão existe. Falei para minha mulher. E vim, de tarde eu fui, que eu ia embora com o caminhão. De tarde eu fui em casa. Quando eu cheguei em casa, ela estava trocadinha de roupa, estava saindo. Eu falei, como é que você vai uma hora dessa? Ela falou, vou na igreja. Eu falei, na igreja daquele pastor que fez milagre? Ela falou, é. Eu falei, espera aí que eu vou também. Olha que benção. Todas as pessoas que estão assistindo o senhor agora, Sei. o que o senhor deseja para essas pessoas? Eu digo para todos, aquele Jesus que foi crucificado no meio daqueles dois ladrões, aquele Jesus existe. Aquele Jesus existe. Amém. Né? Aquele Jesus está vivo. Ele existe. Veja bem, ele falou, irmãos. Ele falou, irmãos, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide a pregar esse evangelho a toda criatura. Aqueles que crer e for batizados serão salvos. Aqueles que não crer será condenado. Já está condenado. É a última palavra que Cristo falou. Amém. Muito bom, muito bom. Seu Ivaldo, então, muito obrigado, tá bom? Pela sua entrevista aqui com a gente, tá bom? Eu quero pedir para o senhor também, o senhor quer deixar aí o nome de alguém aqui? Pastor Amir Ayub. Pastor Amir Ayub. Pastor Amir Ayub. Primeiro que me converteu foi o pastor Abílio. Abílio Pinheiro Chaga. E hoje o senhor... E hoje eu congrego com o pastor Amir. Congrega com o pastor Amir Ayub, tá comunidade certo. El-Shaddai. Né? Deus preparou um filho para ficar comigo. Que Deus sabia esse filho é de ouro, hein? Esse filho é de ouro, hein, seu Ivaldo? É de ouro. Hoje os filhos não querem saber do pai mais não, viu? Esse filho é de ouro. Hoje os filhos amam o pai de longe. Tudo, coitado, ele faz força de fazer as coisas direito. Ele faz força, eu vejo, ele enxerga de um olho só. Enxerga 40% só de visão. Mesmo assim? Mesmo assim, ele me ajuda. Ele esquenta comida para mim, ele faz
de manhã cedo o leite, traz aí o leite com pão, ele vai buscar o pão, traz o leite com pão aí para nós tomar café. Então tá certo, seu Evaldo, tá? Muito obrigado, então. Olha, Deus abençoe o senhor, tá bom? Deus abençoe E você também o seu filho Ti, né? Que tá aí sempre ajudando o senhor. Olha, muito sendo essa... obrigado da televisão, viu? Muito obrigado. Deus escolheu você. Se você gostou desse trabalho, se inscreva, aperte o sininho, compartilhe, pois alguém pode estar precisando de uma palavra amiga. Muito obrigado.